Eu tenho absoluta certeza, né, que as leis brasileiras são muito brancas. Eu trabalho com isso desde que entrei no Ministério Público, antes até como estagiário do Ministério Público, desde 89, então, ou seja, o Brasil continuou adotando uma ideia das ordenações portuguesas, que nem Portugal adota mais, Portugal abandonou, de prender em quantidade, não em qualidade. O que significa isso? Prender em quantidade e não em qualidade. Não importa se é um furto de tênis, ou um grande caso de corrupção, um latrocínio, todo mundo vai preso. Todo mundo vai preso, e aí todos ficam quase o mesmo tempo na prisão. Isso é péssimo para o sistema penal, para o sistema jurídico do país. Não há necessidade de se aumentar o tamanho da pena. O que há necessidade é prisão só para crime grave, pena privativa de liberdade para crimes graves, praticados com violência, grave ameaça, outros crimes, prestação de serviço à comunidade, outras sanções, mas desde que sejam fiscalizadas, porque não pode gerar impunidade. Só que aí que se cumpra a pena toda. Nós temos que prender menos e prender bem. Não justifica alguém que pratique um roubo qualificado, com um fuzil, condenado a 5 anos e 4 meses, com um sexto, 11 meses está na rua. E mais, se na prisão ele fizer algum trabalho manual, leitura, às vezes 10, 9 meses. Isso só o Brasil adota, isso é ridículo. A pessoa praticou crime grave, matou alguém, foi condenado a 6 anos, a pena são 6 anos. No último ano, depois de 5, se tiver bom comportamento, pode ter um livramento condicional, mas tem que ficar preso o que foi condenado. A sociedade não entende isso com razão. Aí é uma outra questão importantíssima, porque sempre se disse muito que pessoas usuárias, a polícia prende pessoas usuárias, entorpecentes, como traficantes. Então isso sempre é dito, repetido, e vocês sabem que hoje a legislação não permite mais pena de prisão, pena privativa de liberdade para o usuário. Só o traficante tem pena privativa de liberdade. De cada 10 casos de tráfico presos pela polícia, 10 casos de tráfico, só um o juiz desclassificou para uso. Então, na verdade, nós não podemos considerar que as cadeias são cheias, estão lotadas de usuários, estão lotadas de traficantes que a justiça considerou tráfico. Se a justiça é muito rigorosa ou não, aí vai depender da avaliação judicial. Eu sou a favor da privatização de determinadas atividades nas prisões. Eu não sou a favor do modelo norte-americano, que é a privatização total das prisões, inclusive do sistema de segurança e disciplinar das prisões. Então acho que isso não deva ser privatizado. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não, eu fico absolutamente tranquilo em relação a isso, porque desde 2005, à época eu era secretário da Justiça, levei junto com o governador Geraldo Alckmin a alteração do ECA. Os crimes graves teriam uma internação maior. E levamos de novo agora em 2015. Acho que essa é a medida correta. Eu sou a favor que haja uma lei tipificando o terrorismo. É absolutamente essencial que se tipifique o terrorismo para que se possa fazer um combate mais eficaz ao terrorismo. O que define o terrorismo, seja no projeto, seja nas emendas substitutivas, seja no mundo todo, em tratados contra o terrorismo, não é a denominação ou o grupo, e sim as atividades que praticam. E se os black blocs praticarem atividades terroristas, serão tratados como terroristas. Se não praticarem, não serão. Aí eles é que vão se enquadrar ou não na lei. Em primeiro lugar, eu já disse e reafirmo, não há grupo de extermínio na polícia, nem na polícia civil, nem na polícia militar. O ouvidor chegou a O ouvidor disse e imediatamente eu afirmei em coletiva que era uma declaração panfletária dele e que se ele tivesse alguma prova, ele como ouvidor deveria apresentar. Isso foi
logo após a chacina, final de agosto, nós estamos em novembro, ele não apresentou nenhuma prova. Então o senhor não vê evidência disso? Não, é muito fácil, por isso que eu disse que era panfletária a alegação, é muito fácil você falar o que quer. Agora, você tem que falar e comprovar. Eu pedi para ele comprovar e, obviamente, se não comprovou, porque não há grupo de extermínio na polícia. As pessoas confundem o grupo de extermínio com policiais, alguns policiais que são bandidos. São bandidos de farda. Mas que que praticam agem mortes. Não agem. Aí que é o grande erro. O que é um grupo de extermínio? O grupo de extermínio é um grupo de policiais, um grupo único, um grupo que tem uma finalidade de matar pessoas em determinadas condições, nas mesmas condições. Então, é um grupo que mata comunistas, como já existiu o grupo de extermínio. É um grupo que mata quem é contra o governo federal, contra o governo militar. É um grupo que mata pobres, é um grupo que mata negros, ou seja, é um grupo, é um monobloco que tem uma finalidade. Eu quero que alguém aponte uma prova que existe. Isso não existe. O que existe são situações em que policiais que serão expulsos, são presos, na verdade são bandidos de farda, se excedem e matam. A motivação da chacina de Osasco e Barueri foi a morte de um policial na sexta-feira anterior. Como se tivesse uma guerra entre eles, né? Um mata o policial, vai mata 8. Não, veja como são coisas descoordenadas. Não significa que não seja grave. É extremamente grave, por isso que nós atuamos com rigor para expulsar. Mas significa que não é um grupo de extermínio. Porque morreu um policial, morreu um guarda civil, alguns policiais com guarda civil se uniram para vingar essas mortes, matando gente que não tem absolutamente nada a ver com isso. Hoje não há polícia em nenhuma das escolas. Nós tínhamos aqui na Fernão Dias, assim que houve a invasão, e não só de alunos, outros movimentos que não tinham nada a ver com a questão da escola, tínhamos a informação de que havia depredação de lixo, então a polícia se dirigiu lá para garantir o patrimônio público. Tanto que houve o cerco, a polícia não ingressou, houve o cerco do local para garantir a preservação do patrimônio público e a segurança das pessoas que lá estavam. Mas teve confronto. Assim que ficou caracterizado que agora só alunos estavam lá, uma invasão por alunos, nós determinamos a retirada, não só de lá, como em todas as escolas. A polícia só vai, uma viatura só vai quando o dirigente de ensino pede por alguma questão de segurança pública, não relacionada à invasão.